Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, me chamo Larissa Dias, eu sou estudante de medicina veterinária e hoje vou falar um pouquinho sobre terrários para jabutis. Os jabutis, eles são animais que precisam de um recinto adaptado. Então, dependendo do espaço que você tenha disponível para ele, é possível fazer um terrário externo ou um terrário interno. Então, ao longo desse vídeo, eu vou explicar a diferença entre esses dois recintos e o que seria imprescindível para que o seu jabuti tenha uma boa qualidade de vida, tendo em vista a forma de comportamento nesses espaços. Como vocês podem ver nessa imagem, os terrários internos são espaço dentro da própria casa, enquanto que os terrários externos é um espaço maior, mas fora de casa. Mas quando a gente deve utilizar os terrários internos e os terrários externos, né? Isso depende principalmente do tamanho do animal. Então, por exemplo, com relação aos terrários internos, eles são recomendados para animais menores, geralmente filhotes ou animais jovens que têm um porte pequeno. Então, com relação à estrutura física do local, é necessário ter no mínimo 150 centímetros de comprimento e 40 centímetros de altura. Esses 40 centímetros de altura funcionam como se fosse um muro. Esse muro é uma barreira que impede o deslocamento do seu animal, né? É uma forma até de proteção. Também seria interessante ter o aquecimento em um dos lados e fazer a utilização de iluminação UVB. E como substrato, a gente poderia utilizar cascalho, casca de árvore, grama sintética, papel e até mesmo jornal, né? E os bebedouros, eles devem ser rasos, assim como os pratos e os comedouros, proporcional ao tamanho do animal e ao tamanho do recinto. É recomendado ter um local para que ele se abrigue, então em relação a esse ponto a gente pode utilizar caixas e tocas. E com relação aos recintos externos, eles são indicados para jabutis maiores. Geralmente esse espaço ele deve ter no mínimo 1 metro de extensão. Então, quanto maior o espaço, melhor para o seu animal, mas é bom frisar que o tamanho do espaço ele não é sinônimo de bem-estar. É necessário algumas questões envolvendo enriquecimento ambiental, que traga a sensação de um local adequado, que ele se sinta confortável e que forneça as características necessárias do seu habitat natural. Então, por mais que o espaço ele seja grande, deve haver áreas com sombra, não pode ter solo abrasivo, esse é um ponto importante, principalmente no quintal, que muitas pessoas falam, eu tenho um quintal imenso, meu jabuti está muito bom. E o solo é abrasivo, e o jabuti, pelo peso e o atrito, aquilo causa um desconforto, causa ferida, então não é bom você ter um solo abrasivo. Então, nesse ponto, é bom você utilizar grama, terra, folha seca, cascalho, enfim. E os abrigos, que são as tocas, elas são necessárias principalmente para dias de frio e também ela fornece uma barreira para situações em que o sol, a intensidade está muito quente. Então, é uma forma de proteção para o animal. Em relação a esse ponto, as lâmpadas e os radiadores, eles também podem ser utilizados com formas de aquecimento, mas esses dois produtos eles costumam ser utilizados em recintos internos, dentro de casa, já que fora de casa tem um aquecimento natural, né, que é o sol. Então, um ponto que eu gosto de frisar é que os animais silvestres, eles não são brinquedos. Eles não são máquinas, então, levando isso em consideração, eles precisam exercer algum tipo de atividade física para estimular esses instintos primitivos. Alguma coisa que faça ele se desestressar, que tire ele do tédio. Então, dependendo do horário do dia, do estado de reprodução, do estado que ele está, a idade, enfim, a atividade que você vai impor sobre ele pode ter uma resposta diferente. Mas o que você quer dizer com isso, Larissa? Por exemplo, eu vou e decido colocar um varal de frutas, que funciona como se fosse um enriquecimento ambiental. E eu dou 3 opções para vocês. Eu coloco esse varal em um dia muito frio, né? Um dia que esteja chovendo, enfim. Ele vai ter um tipo de resposta, ele vai ter um tipo de comportamento. Tá, e eu coloco esse varal com frutas em um dia que ele tá em muito alerta, assim, talvez ele esteja próximo do estágio de reprodução. Ele vai ter uma outra postura, né, um outro comportamento. E a terceira opção é que eu coloque esse varal talvez um dia como hoje. Eu não sei como tá a sua cidade, mas aqui o clima tá
ameno, tá gostoso, tem sol, então ele vai ter outro comportamento. E assim, existem alguns pontos que eu considero importantes, né? Então eu trouxe esses 4 pontos aqui. O primeiro é em relação à soltura vigiadas em recintos muito extensos. E o que isso significa? Na verdade, isso é importante para evitar ataques de outros animais, contato com outros animais que representam um risco. Isso tanto de forma direta, por meio de ataques, né, como de forma indireta pela transmissão de patógenos. E os jabutis são animais que andam muito. Então, dependendo da extensão que ele for andar, se você não conhecer o recinto, pode representar um risco. Vai que na sua casa tem uma piscina, se o jabuti cai na piscina, ele vai morrer afogado, principalmente pelo peso dele, que ele não vai ter força de subir, e também pela profundidade da piscina. Então esse é um dos pontos que mais me incomoda, pela falta de conhecimento das pessoas por confundir os jabutis com os cágados, com as tartarugas, porque acham que eles são animais aquáticos, ou até mesmo semi-aquáticos, sendo que eles são totalmente terrestres. Então, para você não confundir um jabuti com um cágado e uma tartaruga, é só você lembrar da patinha de um elefante. O elefante, você vê o elefante na água, você vê o elefante nadando, você vê um elefante na terra. Então associa o elefante ao jabuti, tá? Eles são animais terrestres, são animais pesados. Se ele cair na água, ele afunda. E um ponto importante também é que você vendo aonde seu animal está andando, você tem noção do que ele está fazendo, né? Por exemplo, o que ele está comendo, se ele acabou tendo contato com alguma coisa que não é palatável, enfim. O segundo ponto é o fornecimento de alimentos vivos, que vai incentivar o instinto de caça. Por um lado, isso é interessante porque induz, né, as questões, enfim, envolvendo o seu habitat natural, mas você também precisa se colocar no lugar da presa. Então é por isso que o Conselho de Ética eles não recomenda esse tipo de conduta, porque não traz um bem-estar para o animal que vai ser predado. O terceiro ponto é que é interessante a gente utilizar, por exemplo, alguns equipamentos de decoração que induzem esses exercícios, né? Esses exercícios de deslocamento, andar um pouquinho, subir o morro, enfim. Em relação a isso, a gente pode utilizar rochas, troncos, rampas, túneis, a criatividade rola solta. E o último ponto, que eu acredito que seja fundamental para qualquer animal, é saber manusear na hora correta. Quando eu digo isso, é porque algumas pessoas acabam pegando, manipulando jabutis e até mesmo outros animais em momentos que não condizem, que não são interessantes assim. Quais seriam esses momentos, Larissa? Por exemplo, quando ele está se alimentando, quando está bebendo água, quando está reproduzindo, quando está trocando de pele, quando está dormindo. Então, saber a hora certa de praticar, de ter contato com eles. E assim, também não beijar, né? Principalmente pela transmissão de patógenos, tanto para você quanto para ele. Então, essas práticas vão fazer com que o seu animal ele viva melhor. Com relação à luz solar, a luz solar ela produz diversas radiações, né? Mas as que são mais mencionadas é a UVA e a UVB. E elas são indispensáveis para a saúde do seu animal. Então, com relação à radiação UVA, como o próprio nome já diz, uva, ela estimula o apetite e também a atividade, comportamento reprodutivo, realça as cores do seu animal, enquanto que a radiação UVB ela é importante para a produção de vitamina D, que é sintetizada na pele desses animais e também influi na questão da absorção de cálcio, desculpa. Então essas funções metabólicas elas são afetadas principalmente por desbalanço em relação, na verdade, desproporção do fornecimento de cálcio. E quando eu digo isso, é bom lembrar o tempo de exposição do animal ao sol, né? Então sempre dá a opção de sombra para ele, porque evita com que ele fique superaquecido, né? Já que eles são animais ectodérmicos.
Então, é preciso lembrar, por exemplo, da questão do fotoperíodo, ou seja, a sucessão de dia e de noite, né? É preciso respeitar, ou seja, não deixar a lâmpada ligada o dia inteiro. Eu não sei se vocês conseguem dormir com a lâmpada ligada, mas qual a palavra certa? A qualidade do sono vai afetar. Você não vai ter a mesma qualidade de sono com a luz ligada ou com a luz apagada. As pessoas que dormem melhor são as pessoas que dormem no escuro. Isso acontece com os animais também, mas com relação aos animais, principalmente com as questões metabólicas, né? Como principalmente os jabutis. Então, caso você não possa expor seu animal à luz natural, existe no comércio algumas lâmpadas fluorescentes que elas podem ser vendidas de forma linear, compacta, enfim, ultravioleta, em várias potências e tamanhos, então você pode adaptar de acordo com o tamanho do seu terrário, mas o nível de emissão UVB para esse animal é de 5.0. Os répteis, como eu tinha mencionado, eu acabei nem explicando, eles são animais ectodérmicos. O que significa, Larissa? Eles não produzem o seu próprio calor, né? Então, eles dependem da temperatura externa para fazer a homeostase corporal, para fazer as suas funções vitais, principalmente por questões metabólicas. Então, na natureza, mais uma vez, o Sol é a principal fonte de calor que vai aquecer diretamente ou indiretamente esses animais. Então, seja por intermédio de rochas, de solo, enfim, se ele tiver contato, se tiver aquecido, ele vai acabar absorvendo. Mas existem no mercado algumas lâmpadas de produção de calor de várias marcas, de várias potências, com ou sem emissão de luz, enfim, tem, por exemplo, aquecedores cerâmica, tem placas de aquecimento, tem pedras de aquecimento, tem cabos de aquecimento, mas é importante a gente oferecer várias temperaturas de forma gradual em diversos locais do terrário, né, para que o animal ele escolha a temperatura que mais lhe convém. Então é por isso que eu defendo a teoria de que é interessante ter um ponto de aquecimento, de preferência na extremidade, nunca no meio do terrário, porque isso dificulta principalmente esses gradientes de temperatura, né? Enfim, da mesma forma como a gente mede a nossa temperatura, é possível medir a temperatura do terrário por meio dos termômetros, né? Isso é importante, por exemplo, porque de noite, dependendo das características, se tiver muito frio, muito calor, isso pode afetar a temperatura do terrário e, como eu tinha dito, a temperatura ela é muito importante para os jabutis porque eles precisam dela para fazer a homeostase interna deles, né? E, enfim, à noite, dependendo, ela pode chegar até 22 graus Celsius. Então, existem, por exemplo, termômetros que são manuais, digitais, analógicos, controlados por timers, e é bom a gente estar atento em relação a esse ponto. O grau de umidade também é importante porque ele influi na saúde do animal, porque ele causa impacto até mesmo na troca de pele, que é a famosa equidise, né? E também problemas respiratórios. E ele pode ser medido por hidrômetro, tanto analógico como digital. Existem no mercado alguns equipamentos de incrementação dessa umidade, seja, por exemplo, com nebulizadores, borrifadores, gotejadores, tem as cascatas artificiais, tem os sprays manuais e também piscinas adaptadas para esses terrários, né? A umidade ideal para esse animal é de 70% a 85%.